Bom dia, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e a sua família. No vídeo de hoje, Deus me tocou a trazer uma mensagem um tanto conflitante pelo tema, que é 4 sinais de que você é uma pessoa imatura. Eu quis trazer esse tema, porque é um tema realmente conflitante e eu vivi isso. E eu acho importante a gente falar, porque talvez você esteja vivendo essa situação e você não sabe como lidar nem com você mesmo. Eu sempre disse que a minha maior luta era contra mim mesma no início da minha caminhada com Deus, e ainda é. Mas eu quero trazer o versículo para consagrar esse vídeo, para que Deus ele venha nos instruir. Amém? Então, o versículo está lá em Efésios 4:14, que diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Bom, então, esse é o versículo que eu quero balizar, né, para a gente consagrar o tema de hoje. Então vamos lá, o primeiro sinal de que você é uma pessoa imatura é sensível demais a tudo que te falam. Então é uma pessoa que tudo o que vem afeta, tudo que vem te afeta. Certas pessoas jogando piadas, ou não necessariamente só piadas, porque às vezes realmente a gente está sensível, mas situações corriqueiras do dia a dia, uma puxada de orelha no seu trabalho, ou um toque até mesmo de uma amiga que vem te orientar e fala assim: ai amiga, olha, eu sinto tal coisa, gostaria de te falar isso, e aí aquilo penetra lá no fundo do teu interior e aquilo vira um peso muito grande para você. Bom, quando a gente inicia a nossa caminhada com Deus, a gente fica mais sensível mesmo. A gente quer se entregar mais, a gente quer abrir o nosso coração para que Deus venha tirar todas aquelas mazelas de dentro de nós, tudo aquilo que foi colocado lá no decorrer da nossa vida, tudo de ruim. Então o que a gente faz? A gente abre o nosso coração para Deus e para que ele possa trabalhar. Porém, um lado ruim é que, se você não entender que você tem que abrir o teu coração, estar sensível a Deus e não sensível demais às outras coisas, isso vai acabar te prejudicando. Porque a palavra de Deus diz lá em Provérbios 4:23, que sobre tudo que se deve guardar o seu coração. Por quê? Porque dele procede as saídas da vida. Então, uma vez que você entende que você precisa estar aberto para Deus trabalhar, porém você deve guardar o seu coração, você entende que você precisa ter esse cuidado, porque senão tudo vai te afetar. Você é uma pessoa sensível demais, tudo que te falam dói, tudo que te falam entra lá no fundo da alma, você leva por outro lado, e isso com certeza vai prejudicar a sua vida, vai prejudicar o seu relacionamento. Porque pessoas assim ficam paralisadas. Pessoas sensíveis demais a tudo que vem para elas ficam paralisadas, elas não querem fazer mais nada, aí ela se isola, e isso é um mal, isso é ruim, isso é péssimo, isso não é de Deus. Na verdade, o diabo até se vale desse tipo de situação para investir contra a sua vida. O segundo sinal de uma pessoa imatura: não para em lugar nenhum. Então a pessoa, ela tem um trabalho, acontece uma situação no trabalho dela e ela quer sair, ela foge, ela fala: eu vou pedir as contas, eu não vou ficar aqui. Então é uma forma dela escapar daquilo que está machucando, daquilo que está ferindo, mas na verdade é algo que está revelando a inconstância dela. Em Efésios, como eu li no início, fala para não sermos como crianças inconstantes, sendo levados de um lado para o outro como um vento de doutrina. Então a pessoa, ela não para em lugar nenhum, seja no trabalho, seja na igreja. Nossa, o pastor chamou atenção, já não quer mais ir para a igreja. O líder chamou atenção, já não quer mais ir para a célula. Então, existem N situações. Então, é uma forma da pessoa fugir daquela situação. E isso mostra imaturidade, porque a gente tem que ser como ovelhas levadas ao matadouro. Então, você tem que ser como ovelha e não como bode. Você tem que
se deixar ser trabalhada. Peraí, por que que eu tô sentindo isso? Peraí, tem alguma coisa errada comigo? Porque tem pessoas que recebem de bom grado a correção, e é assim que tem que ser. A gente tem que receber. Se você tá em paz, que tá tudo bem com você, não vai te afetar. Mas se te afetar, realmente é porque tem algo que precisa ser tratado em você. O terceiro sinal faz dívida ou se compensa com algo para amenizar a dor que está sentindo. Então, por exemplo, a pessoa está melancólica, aí ela vai falar, quer saber? Eu vou gastar. Tô dando um exemplo aqui financeiro. Eu vou gastar, vou fazer isso. Porque eu mereço, porque isso, porque aquilo. Então a pessoa se sabota, ela faz algo impensado, às vezes sem poder. Eu dei o exemplo da dívida, mas tem vários outros tipos de exemplo. Ela faz aquilo sem pensar, para compensar aquele sentimento que ela está tendo, mas na verdade é um sentimento que ela está resistente, ela não quer se dispor a reconhecer que realmente ela precisa de mudança, ela precisa estar disposta, e aí ela fica com aquele sentimento ruim dentro dela e ela vai e faz coisas que não deveria fazer. Aí vai, faz uma dívida, ou sai e gasta o dinheiro com coisas supérfluas, e depois volta para casa triste, mais descompensada ainda. Então esse é o terceiro sinal. E eu quero ler também Provérbios 19:2, ainda falando sobre o terceiro sinal, que diz assim, Provérbios 19:2: agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Então, é ruim quando você age sem pensar. Você está se prejudicando. E é isso que você precisa entender. Por isso que eu estou dando esse alerta sobre esses 4 sinais. São sinais simples, mas que é importante para você se policiar e ver se precisa, se tem algo aí a tratar, para você reconhecer. Porque o primeiro passo é o reconhecimento. O primeiro passo para haver mudança na sua vida é o reconhecimento. Então, quarto, a pessoa desconfia da intenção de todo mundo. Então, tudo o que vem para a pessoa, ela olha com olhos maus. Então, é uma situação, é uma chamada de atenção. Como eu falei, é um toque que alguma amiga vai dar para ela. Ela olha tudo com olhos maus, entende? Toda circunstância, toda situação que acontecer, ela vai achar que tem algo de errado, que a pessoa teve uma intenção ruim. Então, isso é imaturidade. Isso é um sinal que você precisa se tratar em Deus nessa questão. Porque será que tá tudo errado com todo mundo e só tá tudo certo com você? Eu não acredito nisso. E quando eu falo porque eu vivi, eu me achava vítima. A gente se vitimiza o tempo todo, a gente acha que o problema tá nas pessoas e não na gente. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque você perde coisas, você perde de ser lapidado, você perde de crescer e você adia um tempo que já era para você estar muito à frente, já era para você estar já ter crescido, ter avançado, mas você não quis, né, reconhecer ali que você estava precisando tratar esse ponto da sua vida. Como diz na palavra aqui, ó, Mateus 6:22, eu amo esse versículo que fala assim, ó, que a candeia é os olhos, né? A candeia do corpo é os olhos. Então, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Então, esse versículo é muito forte e muito verdadeiro, porque tudo tem a ver com o olhar. Às vezes tem uma situação que a pessoa falou algo e para uma pessoa ela entendeu de um jeito e para outra ela entendeu de um jeito completamente distorcido. Então, onde é que está o problema? O problema está na pessoa que falou ou o problema está na pessoa que interpretou pelo lado ruim? E olha só como é forte isso, porque às vezes a pessoa pode ter até tido a intenção de falar algo para te atingir, mas se os seus olhos forem bons, se você olhar aquela situação com um olhar bom, não vai afetar você, mesmo que a pessoa tinha intenção. Então, não cabe a nós julgarmos. Até mesmo porque a palavra de Deus diz o quê? Que Deus, ele vai julgar o homem segundo a intenção do seu coração. Então, não compete nem a mim, nem a você a justiça. Você tem que deixar. Deixa, porque é de Deus, é Deus que vai cobrar, não é você. Então, não cabe a você. O importante é você ter a consciência
no teu coração você não teve uma intenção ruim. No teu coração você tá em paz. E deixar a pessoa em paz também. Então, esse é o quarto sintoma. A gente não pode estar desconfiado da intenção de todo mundo. A gente tem que simplesmente, às vezes, a gente desconfia, claro, tá? Então, assim, às vezes acontece uma situação que a gente fica desconfiado, fala assim, nossa, estranho, eu não senti muita coisa. Mas às vezes é um discernimento, não é um julgamento, é um discernimento que Deus está te dando da intenção da pessoa. Isso não é ruim, isso é bom. Isso não é para você ficar triste, é para você se alegrar, porque Deus está te revelando o que está no profundo, o que está no escondido. Então isso é tremendo. Então nós precisamos buscar em Deus amadurecer. Nós precisamos buscar maturidade. Nós precisamos ser pessoas maduras, pessoas que não são sensíveis demais, pessoas que a gente tem que estar sensível, mas a gente tem que estar sensível a quê? À voz do Espírito Santo. Você tem que estar sensível ao que o Espírito Santo fala. Porque se você ficar sensível a tudo, você não vai conseguir ouvir a Deus. Não vai conseguir ouvir a Deus. E vai estar mais tendente a ouvir o diabo do que a Deus, na verdade. Porque o teu coração é uma ferida aberta. Tudo acessa, tudo machuca, tudo dói, não pode tocar. E tá errado, tá errado. Então a gente volta lá para a palavra em Efésios 6, da gente se revestir da armadura de Deus, colocar a couraça da justiça para ela proteger o coração, para ela proteger os nossos órgãos vitais e as setas, os dados inflamados que vão continuar vindo cada vez pior, porque é uma realidade espiritual, e na medida que você vai avançando em Deus, esses dados vão aumentando por quê? Porque vão vindo com mais intensidade, porque o diabo olha para você e fala, nossa, ela tá mais forte, eu vou ter que aumentar a pressão. Só que aí, como que você vai reagir diante da pressão durante a sua vida? Você vai estar sempre com mimimi ou você vai crescer? Entende? Então, que Deus abençoe você, eu oro para que Deus te dê sabedoria, que você busque essa sabedoria e que em nome de Jesus você queira crescer, que você se posicione como pessoa, não ser mais uma pessoa inconstante e imatura, porque você precisa enfrentar as adversidades. Você precisa estar forte para você enfrentar tudo que vier. Porque Deus não te chamou para ficar escondido. Deus, ele te chamou, ele te deu um espírito de ousadia. Então, a nossa ousadia é justamente para passar por situações de adversidade vencendo. E não ficando uma pessoa melancólica, infantil, que tudo afeta, tudo dói, tudo oprime. Então não, porque enquanto o diabo olhar para você e ver essa pessoa, ele vai continuar investindo, te atacando, e você vai ser uma pessoa muito fraca, porque tudo vai te abalar e você vai perder coisas, você vai perder bênçãos, você vai perder o tempo de Deus na sua vida, você vai perder trabalho, você vai perder tanta coisa. Pessoas imaturas perdem muita coisa. Pessoas imaturas perdem oportunidades, só perdem. Essa é a realidade. Pessoas imaturas só perdem. Então, eu agradeço pela sua atenção. Se você não é inscrito no meu canal ainda, que você possa se inscrever, ativar o sininho para mais notificações. Eu vou continuar pedindo a Deus mais inspiração para estar trazendo assuntos de libertação mesmo para a sua vida, porque quando eu entendi tudo isso, Cristo me libertou, e isso é uma libertação, porque a pior coisa que tem é a gente se sentir escravo de nós mesmos. Amém? Eu vou orar pela sua vida. Paizinho amado, Pai querido, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu oro, Senhor, por essa vida que está me escutando. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha fortalecer, Pai, fortalecer o intelecto, a mentalidade dessa pessoa, que o Senhor venha amadurecer, Pai, respeitando, como o Senhor sempre faz, a estrutura de cada uma. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha revelar para ela de forma clara, Senhor, o que está no oculto, o que está no escondido, as coisas, Pai, que ela precisa se convencer. A Tua palavra diz, Senhor, que é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que o Teu Espírito Santo venha convencê-la, Pai, daquilo que ela precisa entender.
e que o Senhor continue ministrando na vida dela, em nome de Jesus, Pai. Que ela cresça, que ela seja uma pessoa madura, que ela seja uma pessoa tremendamente usada nas tuas mãos, Pai, porque para ser usada pelo Senhor, nós precisamos de maturidade, nós precisamos de maturidade no nosso espírito, no nosso entendimento, Pai. Então, em nome de Jesus, que o Senhor continue, Pai, abençoando as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, que Deus te abençoe, que você tenha um dia excelente na presença de Deus, em nome de Jesus. Até amanhã. Um abraço. Bom dia.